Beleza, vamos lá então. Bom, fiz esse documento aqui para que vocês realmente estudem e sigam. E aí eu vou passar aqui essas instruções e orientações. Se vocês tiverem dúvida ao longo da minha explicação sobre essas orientações, vocês me mandem aí no chat, por favor. Beleza. Então, instruções gerais para os alunos e o público em geral. As defesas são abertas ao público, né? Então, vocês podem chamar quem vocês quiserem para assistir às bancas. Eu mesmo vou chamar aí os colegas de vocês, né? Todo mundo. Vou mandar mensagem para todo mundo de todos os semestres para prestigiar as bancas de TCC, que são sempre abertas ao público. Sempre que vocês entrarem, tá? E se vocês chamarem alguém para ver o TCC de vocês, lembrem essas pessoas de desligar o vídeo e o áudio, para não atrapalhar ninguém, né? Durante a apresentação. É proibida, porém, a interrupção ou manifestação por parte de quem estiver observando, né? Quem estiver assistindo às defesas. Então, se você não é o aluno ou aluna apresentando, sendo arguída, se você não é um examinador, sempre com vídeo e áudio fechado, e também não é adequado, né, enviar no chat nada, a não ser se for para parabenizar o colega depois da apresentação dele, aí não tem problema nenhum. Mas é melhor até que você envie no privado para ele, né? É de bom tom que você envie no privado e não no chat aberto. Instruções específicas para a preparação dos slides. Então, essa é uma dúvida recorrente, né? Muita gente me manda mensagem perguntando se tem padrão de slide. Não tem padrão de slide. Os slides são livres, totalmente livres. Mas eu sugiro que vocês façam no formato, aquele formato largo, né? Não no formato quadradão. O formato largo, ele fica mais bonito, vocês ganham um espaço aí para mais informações. Você tem que adequar, essa é uma outra dúvida constante, né? Sobre o número de slides. Não tem o número de slides. Né? Você tem que adequar o número de slides de acordo com a sua apresentação, né? E de acordo com o tempo. Então, para cada pessoa, esse número de slides vai variar bastante. Então, se eu fosse apresentar, eu sou uma pessoa que eu falo muito por slide. Então, se eu fosse apresentar, eu provavelmente não colocaria mais que 10, 15, né? Entre 10 e 15. Porém, os slides também variam. Tem slide que tem mais informação, você vai gastar mais tempo. Tem slide que tem menos informação, por exemplo, slide com imagem. Então, a gente acaba passando mais corrido. Como é que você vai ter certeza sobre isso? Só treinando. Tem que treinar a apresentação. Se não treinar a apresentação, deixar para vamos ver quanto tempo que dá lá na hora. Vai dar ruim. Pode ter certeza. Se não treinar antes, vai dar ruim lá na hora. Isso é fato. Isso é 100%. Essa é a única certeza que eu te dou. Treina antes para não ter surpresa lá no momento, tá? Evitem slides muito cheios, então principalmente cheio de texto, né? A gente acha que colocando muito texto vai informar muito, mas a verdade é totalmente o contrário. Quando tem um slide com muito texto, a pessoa não lê. Não lê. Ela tem preguiça, porque ela sabe que você vai passar rápido, ela sabe que ela não vai terminar de ler no tempo. Então, não adianta encher o slide de texto. Então, vocês vão preferir elementos visuais, né? Preferir foto, imagem, gráfico, organograma, fluxograma, esquema, enfim. Sempre que possível, sempre que a gente puder substituir algum texto por um elemento visual, é sempre muito melhor, tanto para quem está apresentando, quanto para quem está vendo também. Descreva um conteúdo apresentado nos slides. Isso aqui é um erro bem comum, tá? Isso aqui é um erro bem comum. Se você coloca uma imagem, você tem que descrever a imagem. Não adianta você botar a imagem e ficar calado aqueles 10 segundos achando que os avaliadores vão entender a sua imagem, né? Quem entende a sua imagem é você. Você já viu 1000 vezes, já escreveu sobre ela, já treinou apresentação, sabe o que é. Mas com uma pessoa que está vendo aquela imagem, está vendo aquela tabela, está vendo aquele gráfico pela primeira vez e tem ali 10, 20 segundos para entender ela inteira, é difícil. Então, vocês têm que ajudar, vocês têm que conduzir
quem está assistindo a entender aquele elemento que você trouxe. Então, tem que ser descrito tudo. Você tem que descrever tudo, ok? Você colocar, inclusive, a imagem. Você coloca uma imagem lá de, sei lá, de algum tipo de lesão, você tem que descrever. Você coloca um gráfico, você tem que descrever eixo Y, eixo X, aqui mostra aquilo outro. Então, isso é importantíssimo. Os elementos... Ah, tá. Obviamente, isso aqui ó, é importante. Elementos, imagens, né? Elementos visuais. Apenas ilustrativos, é claro que você não vai descrever. Então, você colocou um porquinho lá de ilustração no seu slide para ficar bonito. É claro que você não vai descrever esse porquinho. Você vai descrever aquilo que tem informação relevante para o seu trabalho, tá? Referenciem os elementos que apresentam informações relevantes para o trabalho. Imagens, dados, fotos, esquemas, texto. Então, é muito importante que vocês citem, né, as fontes de onde vocês tiraram essas imagens, dados, fotos, esquemas, textos, que são relevantes, que têm informações importantes. E aí, a forma como você vai referenciar isso não tem muito padrão. Você pode colocar embaixo, fonte entre parênteses, abaixo dos elementos, você pode colocar no canto do slide, né, uma referência para tudo aquilo que você está falando, você pode colocar um QR Code pequenininho em algum ponto do slide, não tem muita regra, não. O importante é que você referencie coloque a fonte desses elementos. Obviamente, também aqueles que são só ilustrativos, você não precisa colocar, você colocou a foto de uma vaquinha lá. Você não vai colocar lá fonte Google Imagens, é óbvio que não, isso não tem interesse nenhum, ok? Só aqueles elementos, aquilo que traz informação é que você tem que dizer, né? Colocar de onde que você tirou essa informação. Os primeiros slides... Ah, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante. Os primeiros slides são aqueles em que o nervosismo é maior, sempre. Você sempre vai ficar mais nervoso no início, sempre. Isso é fato. Você vai ficar nervoso no início, normal. É normal. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar slides no início ali com muitos dados, muita informação. Não, no início vai ser os slides com menos complexidade, né? Com informações menos relevantes, né? Você precisa fazer menos raciocínio, né? Também. Então, por ser capa, aí vai ser principalmente a capa e a introdução. Então, nesses elementos, né? A capa não vai ter algo, né? Vocês vão praticamente ler, né? E na introdução é importante que vocês não coloquem muita coisa, porque vocês vão ficar nervosos nesse momento. Passou ali do minuto inicial, vai começar a tranquilizar mais. É normal que seja assim, você vai começar a entrar no clima e aí o nervosismo vai embora. Beleza? Bom, a introdução é o local onde vocês vão apresentar o tema do trabalho e justificar a importância dele. Tá? Por isso que em alguns locais é descrito, né, como introdução e justificativa. Então, você vai apresentar o tema do seu trabalho. O que você vai falar? Sobre o que você vai falar? Qual área, né? Qual tema, qual assunto que vai ser o seu e o porquê que aquele assunto, tema, área é importante, né? Você vai justificar a importância do seu trabalho, entre aspas. Você vai vender o seu peixe aí durante essa introdução, ok? Já na revisão, a revisão é algo grande, né? Vocês entregam uma revisão enorme. Muitos de vocês entregam uma revisão bem vasta, né? Bem completa. É óbvio que não tem tempo para a gente abordar todos os pontos da revisão. Então, na apresentação, você vai pensar assim, o que eu vou colocar na revisão? Aquilo que for essencial, aquilo que for ponto-chave para o entendimento do seu trabalho. Tá? Então, deixa eu ver aqui o nome de um trabalho aqui. É a Tuane. A Tuane vai falar sobre leucemia viral felina, se não me engano. Posso estar enganado. Sarcoma. Tá, sarcoma. É que eu tenho um trabalho com leucemia viral felina. Tá, a Tuane vai falar sobre o sarcoma.
em felinos, né? Então, ela vai ter que adicionar o que ali na revisão de literatura? Ela vai ter que adicionar aquilo que é essencial para introduzir os examinadores nesse tema, né? Ela vai falar sobre neoplasia, principalmente os sarcomas. E aí ela pode escrever alguma coisinha ali, né? Enquanto ela tiver tempo, pode ir um pouco além nesse tema de sarcoma. Agora, ela vai ficar falando de felinos, ela vai ficar falando dos tipos de neoplasias todas de felinos, ela vai falando de sarcoma, carcinoma, mastocitoma, oma. Não, tem que ser objetivo. Ela pode até ter abordado isso, né, outros tipos de neoplasias na revisão do trabalho escrito, mas aqui tem que ser focado. A gente vai trazer na revisão tudo aquilo ou só aquilo que for essencial para o entendimento do resto do trabalho. Ela vai falar sobre neoplasia, vai falar sobre o sarcoma em felinos, não vem trazer sarcoma em cães, né? Está muito distante do seu trabalho. Então, ela vai criar uma base de conhecimento em sarcoma em felinos, e aí depois ela vai apresentar o seu relato de caso, e aquilo que ela apresentou na revisão vai ajudar ela e a banca a entender o relato de caso deles. Ok? Então, a gente vai trazer aquilo que for essencial da nossa revisão do trabalho escrito para a apresentação. Se, porventura, um examinador ficar com dúvida ou curiosidade sobre algo a mais, ele vai te perguntar e você responde. Beleza? Após a revisão, vocês vão adicionar um slide sobre o objetivo do trabalho. O objetivo do trabalho. Então, o objetivo, e aí vocês vão ler esse slide, ler, não é para decorar, vocês vão ler exatamente como está escrito no slide. O objetivo desse trabalho foi relatar um caso de sarcoma assim assado em um felino, tal, tal, tal. Pronto, é isso. Aí vocês vão ler esse objetivo. Que aí esse é o momento que, depois de colocar essa base de conhecimento, vocês vão demonstrar para os examinadores o que você realmente vai falar no seu trabalho, né? Qual foi o objetivo do seu trabalho, e aí eles vão entender. Ah, tá, então ela vai relatar um caso de sarcoma em um felino, beleza? Então, é para você situar dentro daquele mundo de informações que vocês apresentaram na revisão, do que você realmente vai falar que está relacionado a isso. Você falou sobre sarcoma. Dentro desse tema sarcoma, o que você vai abordar dentro desse tema? O objetivo aqui é relatar um caso, né, que aconteceu em felino, e aí vocês vão descrever um slide para isso aqui. E aí vocês vão ler, realmente ler. No restante dos slides, vocês apresentarão o relato de caso, né, para aqueles que irão apresentar um relato de caso, ou trabalho experimental, ou a situação problema, né, dependendo do trabalho que vocês desenvolveram. E aí, dependendo do que vocês desenvolveram, vai ter nesses slides, né, aquelas principais seções. Então, para quem desenvolveu um relato, vai ser o relato, né? Relato de caso. E aí vocês vai ter essa seção depois dos objetivos. Se for um trabalho experimental, aí vocês vão ter lá as seções, material e métodos, resultado e discussão, né? Se for uma situação problema, vocês podem colocar também apenas situação, problema e discussão, por exemplo. Beleza? E aí vocês desenvolvem aí o tema. No final da apresentação, eu vou mostrar uma sugestão, né, de divisões das sessões e também do tempo entre essas partes entre essas sessões das apresentações. Ao final, não é obrigatório um slide com referência, tá? Mas caso vocês queiram colocar, eu sugiro que coloquem na forma de QR Code, um slide com QR Code, apesar de que realmente é um slide meio morto, mas pode colocar. Se vocês acharem que quiserem colocar, pode colocar. Termine com o último slide de agradecimento. Esse slide é totalmente livre, tá? E vocês podem colocar o que vocês quiserem aí durante esse slide de agradecimento. Beleza? Lá no finzinho. Deixa eu ver se tem alguma dúvida nessa sessão, antes de passar para sobre cores, fundo preto, não tem padrão de cor, tá? O que você achar que
vai da criatividade de vocês. Professor, Pode ser fundo preto, pode não ser. Só um minutinho, deixa eu só terminar de ler aqui beleza. o chat. Nós podemos ilustrar com elementos que não estejam no trabalho escrito? Pode. Pode ilustrar com elementos que não estejam no trabalho escrito. Pode sim. Quando tem uma foto, precisa escrever, então eu posso clicar ela. Ah, tá, entendi. Você pode colocar somente a imagem e é sempre bom colocar pelo menos uma na imagem ou no gráfico a legenda dessa imagem, gráfico, tabela, mas não precisa colocar a descrição inteira, né? Então, e aí você explica, a descrição você explica na hora, né? Mas é bom pelo menos colocar uma pequena legenda nessas imagens. Se for o gráfico que nós fizemos com dados coletamos, temos que referenciar? Não. Se for um gráfico, se for uma imagem, uma figura, um gráfico que você produziu, né? Não precisa referenciar nem citar nada, fica subentendido que é seu. Pode pôr o QR Code no último slide de agradecimento, o QR Code das referências? Pode sim, sem problema, pode sim. Você sinaliza lá, né, no QR Code, ou fala, né, que o QR Code é para as referências. Pode sim, é uma forma aí bem elegante de colocar. Quem queria falar, pode falar. Sou eu. Em relação a colocar vídeo no trabalho, vídeo curto, Vídeo. assim. Pode colocar, mas tem que tomar cuidado também com o tempo, né? E o vídeo não pode Entendi. substituir a sua fala. Entendi. Não, beleza. Uma vez um aluno colocando, era patogenia de alguma coisa, descrever na revisão, e aí colocou um vídeo descrevendo a patogenia inteira da doença, ou seja, ela substituiu a apresentação dela por um vídeo. E aí não dá, né? Mas se for um vídeo, assim, que vai complementar o que vocês vão falar, descrever, pode colocar com atenção ao tempo. Beleza, obrigado. Não. Quando o slide está com muito texto, é o plano de ação que a veterinária... Aí, Laura, quem vai saber, né, tem que montar aí essa estratégia é você. Então, você pode colocar, nada impede de você colocar um slide, né, um ou outro com muito texto. Às vezes a gente vai precisar mesmo, né? Às vezes não tem jeito. Mas o importante é que você sempre pensem, existe alguma forma de eu substituir, reduzir, colocar um elemento visual, fluxograma, organograma no local, no lugar, né, desse texto? Você tem que pensar isso. Se você chegar à conclusão que não tem, não, isso aqui não tem jeito, eu preciso colocar realmente o texto inteiro, beleza. Aí coloca de uma forma que também não fique muito cheio, né, com letra pequena, tenta harmonizar um pouquinho, né? Tenta deixar um pouquinho mais agradável a leitura, mesmo que seja com uma maior quantidade de texto. Bom, vamos lá. Terceiro tópico aqui, instruções específicas para a preparação das defesas. E esse aqui é importante. Até o dia anterior à sua defesa, né? O ideal é que seja hoje, ideal é que seja muito antes. Crie uma sala no Zoom, aprenda a trabalhar no aplicativo, testa a apresentação, testa o compartilhamento da tela, testa o compartilhamento da apresentação, testa a qualidade da conexão áudio e vídeo. Então, pelo amor de Deus, vocês têm que apresentar no Zoom. Vocês vão chegar no dia da banca e não sabem trabalhar no Zoom e ver como é que trabalha lá na hora? É óbvio que não. Vai dar errado. Tá? Vai dar errado.
Então, vocês têm que dominar as ferramentas, pelo menos básicas do Zoom. Vocês vão fazer hoje, a partir de hoje, vocês vão criar a sala de vocês, cria aí uma sala no Zoom, e vocês vão treinar tudo isso, ok? Treinar tudo isso que está aí. Aprender a abrir, aprender a olhar o chat, aprender a desligar, ligar o áudio, desligar, ligar o vídeo, aprender a compartilhar a tela da apresentação, né? Combina com a dupla, com outro colega, para ver se o áudio está saindo bom, se o vídeo está bom, se não está. Então, pelo amor de Deus, não deixa tudo para o dia, não, tá? Deixa tudo para o dia, não, senão vai dar ruim. Já vi essa história aí várias vezes, todo semestre, né? Tem algo desse tipo aí, algo que acontece que visivelmente, né? É aquele aluno que chegou ali, nunca manuseou o Zoom na vida. Então, é importante que vocês tenham a capacidade de utilizar o Zoom, e pelo menos as ferramentas básicas do Zoom. Treinem a apresentação e ajustem o tempo para o tempo adequado. Essa é a única forma de vocês se assegurarem em relação à qualidade da apresentação e ao tempo. Tá? E isso ajuda também, obviamente, lá no momento que vocês não esquecerem informações, não esquecerem a sequência. Vocês vão se sentir mais seguros depois que vocês treinarem a apresentação várias vezes. Aí chama a dupla para ver, chama o namorado, a namorada, a avó, a mãe, a tia, o cachorro, né? Chame aí para eles te ajudarem também durante esse treinamento. Durmam, se alimentem, hidratem bem no dia anterior e no dia da banca, tá? Não vai comer uma feijoada, um tropeiro no dia da banca. Apresentar 1 hora, você come um tropeiro meio-dia, 1 quilo de tropeiro. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Dia anterior, sair para encher a cara no dia anterior, vai dar ruim. Então, assim, pelo menos no dia anterior e no dia da banca, vai com calma, tá? Vai com calma. Vistam-se de forma adequada e confortável para a ocasião. Isso aqui tá bem geral, né? Porque é realmente assim, bem geral. Vocês sabem, eu não preciso falar para vocês. Vocês sabem o que é se vestir de forma adequada e confortável. Né? Vocês sabem o que é isso. Eu, particularmente, eu não estou nem aí para a forma como vocês se vestem. Estou cagando e andando. O importante é o que vocês vão trazer de conteúdo, tá? De qualidade. Mas alguns professores, eu sei que eles olham isso. Tá? E aí a gente tem que conviver com isso. Então, vistam-se de forma adequada e confortável. Tem que ser confortável também. Beleza? Escolha um lugar claro, calmo, com a menor quantidade de ruídos e barulhos possível, e também com o menor número de pessoas possível, para que essas pessoas, né, e esses barulhos não atrapalhem tanto a banca examinadora, mas principalmente vocês. Tá? O barulho externo, a movimentação externa, atrapalha bastante a nossa concentração. E aí pode ser que um barulho externo, um ruído externo, no meio do seu raciocínio, né, da sua linha de raciocínio, te atrapalhe. Você acabe distraindo, né, e perdendo o fio da meada. Tenham com vocês papel e caneta, né, para anotar os questionamentos da banca e ou fazer alguma anotação, né, durante, que você julga importante, durante, por exemplo, uma fala de o examinador, durante a fala da sua dupla, além de água, né? Além de água para hidratação e conforto. As bancas, isso aqui é muito importante, ó, muito importante. As bancas podem, ó, quase sempre, isso quase sempre acontece, podem atrasar ou adiantar. É mais comum que atrase, mas às vezes adianta também. Então, ó, estejam preparados e na sala do Zoom pelo menos 1 hora antes do horário pré-definido. Então, o seu horário é 15 horas da tarde, então chega pelo menos às 14, que pode ser que você apresente antes. O horário é 15 horas. O horário é 15 horas, marquei com minha namorada às 15h30. Não, aí você vai desmarcar com ela. O seu horário é 15 horas, mas por conta de atrasos sucessivos, você pode vir a apresentar às 15h30, 16. Então, você tem que ter essa disponibilidade.
pensa que naquele dia, naquele turno, você vai estar totalmente liberado, né? Totalmente focado na apresentação. Então, você apresenta a segunda de manhã inteira é para sua apresentação. Se você se apresenta terça de noite, de tarde, a terça de tarde é toda para apresentação. Você apresenta quarta de tarde, a quarta inteira é para apresentação. Então, não marca nada nesse dia. Tá? Você tem que estar à disposição da banca, você tem que estar à disposição do TCC. Ok? Deixa eu pegar as dúvidas aqui. Ó, perguntas não relacionadas à apresentação não vou responder, tá? Meu e-mail está aí, as instruções. Viu, Guilherme? As instruções estão aí desde setembro e nas instruções tem tudo isso aí. Guilherme, você recomenda mais fotos da revisão ou no relato? Difícil dizer. Vai depender, não tem muita regra. Vocês estão entendendo que na apresentação não tem tanta regra assim, passando para vocês algumas orientações apenas, não obrigações. Não tem essa diferença. Às vezes uma imagem, tanto durante a revisão quanto durante o relato, ajuda muito, né? A gente a explicar determinada coisa, passar certa informação. Então, depende. Você pode utilizar da mesma forma que você utiliza em elementos visuais na revisão, você pode utilizar no relato também. Então, não tem problema. Não tem problema. Pode utilizar em ambos. Eu utilizaria em ambos. Beleza? O que você perguntou na primeira, mas eu não entendi. Guilherme, aí nós vamos abrir a sala e enviar o link. Não, Natasha, isso aí é para vocês treinarem para você. No dia da apresentação, a gente vai ter um link meu, tá? Eu falei para treinar o Zoom, é para vocês treinarem a ferramenta, não para vocês criarem o link. O link vai ser um link único para todos os alunos. A gente vai ter um link único para todos os dias, para todas as bancas, todas as apresentações, que eu vou passar para vocês em breve. Se a internet falhar, se a internet faça de tudo para a internet não falhar, tá? Às vezes acontece algum ruído, e aí, ó, vocês treinem também o que a gente consegue apresentar roteando a internet do celular. Então, treinem rotear a internet do seu celular para o computador. Isso ajuda bastante, tá? Isso salva a gente. Então, se a internet de casa, né, o Wi-Fi de casa, enfim, der uma titubeada, a gente tem essa chance aí de rotear a do celular. Eventuais problemas a gente resolve lá na hora, cada um a gente vai ter um tipo de resolução lá na hora. Ok? Mas por isso que é importante a gente treinar, né? Por isso que é importante a gente se preparar. Treinar qual local da minha casa a internet é melhor ou é pior. Qual o melhor local para eu estar naquele momento? E se minha internet de casa falhar? Qual que é a minha segunda opção? Minha segunda uma forma de eu resolver isso. Será que a minha internet do meu celular eu consigo rotear? Consegue. Não dá para rotear a internet do seu celular. Então fica com isso, treina isso, pega isso como uma segunda opção aí. Eventuais problemas, tá? A gente tem tido muito poucos problemas quanto à conexão, tem dado tudo certo. A gente resolve na hora. Acho que eu respondi a Verônica aí, né? Quando eu respondi a Natasha. Qual a data que receberemos nossos resultados de aprovação ou reprovação? Depende da banca, tá? Depende de quando o avaliador for mandar. Provavelmente tudo no final da semana. Então, isso depende. Tem avaliador que demora mais para enviar, tem avaliador que demora menos. Então, vai depender do quanto de tempo que esse avaliador vai demorar para me passar as respostas.
Então, logo eles passam a resposta, eu libero. Imagino. Não é, isso é importante. Por isso eu queria se fosse presencial, Tony, a gente não ia conseguir viabilizar por conta da disponibilidade dos professores. Felizmente, o online, né? Ele, por esse lado, ele é bom, né? Que os professores têm maior disponibilidade. Não precisa se deslocar, posso chamar professor de outros locais, daqui de BH, enfim. Ok? Uma coisa que seria interessante também é que, no momento, vocês utilizem a internet cabeada para evitar qualquer problema. Então, se vocês tiverem essa oportunidade, é importante que utilizem a internet cabeada. Ok? Tira lá do roteador, tira do roteador e pluga no computador. Costuma ficar mais estável. A internet da minha casa é uma bosta. Minha internet de casa aqui, todo dia ela cai. Então, você vai apresentar na sua casa? Não. Minha internet é ruim. Então, vai para um local no dia. Vai para outro local, vai para a casa da tia, da avó, da mãe, do namorado, da sogra, do cunhado, né? Onde a internet é melhor. É importante. Por isso que eu estou falando, né? Para vocês se prepararem. Eu quero aqui, vocês têm que cobrir, né? Todas as oportunidades de dar ruim. Podemos estar junto com a dupla ou indicado ser, pode ser junto ou pode ser cada um em sua casa, não importa. Pode ser junto ou pode ser separado. Vou avisar, acho que é agora. Bom, instruções específicas para as apresentações. É obrigatório que as câmeras estejam ligadas durante a apresentação e a arguição. Obviamente, a câmera ou as câmeras de quem está apresentando. De quem está apresentando. Beleza, então isso é obrigatório. Vocês não podem fechar, não podem apresentar sem a câmera. Ok? Ah, mas minha câmera não está dando problema. Beleza, você não vai apresentar. A apresentação, a câmera tem que estar ligada obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Ah, minha câmera deu problema agora. A câmera da minha dupla deu problema agora. Então, a apresentação não será feita. Ah, mas meu computador não tem câmera. Então, pega emprestado com alguém que tem câmera. Ah, vai para casa de alguém que tem câmera. Ah, meu celular, a câmera não está funcionando. Então, pega emprestado alguma câmera de algum celular que esteja funcionando. É obrigatório a câmera ligada. 100% do tempo, para quem está apresentando e sendo arguído. Se ficar bom, pode utilizar. Pode utilizar. Problema não. Mas a câmera tem que estar ligada. Aí você pode, daquele jeito que normalmente a gente faz, né? Computador e a câmera ao mesmo tempo, o áudio no computador, o vídeo na câmera. Pode ser. Treinem para alternar o olhar entre a tela do seu computador e a câmera, tá? Então, vocês têm que treinar. Eu fico tentando, né? Fico olhando para a tela e olhando para a câmera, olhando para a tela, olhando para a câmera. É aquele contato visual com o avaliador que é importante. No presencial, a gente faz. No online, embora seja meio esquisito, né? Olhar para uma bolinha no computador, a gente tem que treinar a fazer isso também, é importante. Mostra ali a segurança de vocês, o que vocês estão apresentando. Preparem anotações sobre algumas informações e pontos importantes do seu trabalho. Isso é interessante, né? E aí o online, ele trouxe essa vantagem para a gente consegue fazer mais anotações, né? A gente poderia estar aqui atrás na minha parede, ó, com umas notas aqui, com informações importantes, ou no meu próprio computador, na tela, na beirada. Isso não tem problema, isso a gente pode fazer isso, né? Preparar essas anotações, essas informações sobre alguns dados importantes, alguns pontos, né, que vocês não podem esquecer de explicar na hora, né, para você consultar durante a apresentação, e não tem problema. Por exemplo, a gente não precisa, tem algumas coisas que a gente não precisa decorar, né? Não vai ficar decorando aí, número de toneladas, produção de leite em 2020. Isso vai
acrescentar para a gente decorar esse número? Aí a gente pode anotar e consultar, e dessa forma é para outras informações e outros dados também. O que não pode é apresentar lendo. Apresentar lendo, todo mundo sabe quando o aluno está apresentando lendo. Não tem jeito. E aí isso é um erro grave. Isso é um erro grave. E provavelmente não vai passar desapercebido, não. Tiver lendo, você pode até preparar um texto, né, que vocês vão seguir durante a apresentação, mas ler esse texto durante a apresentação vai dar ruim, viu? Pode ter certeza, 100% de certeza. Se o olhar dos avaliadores te incomoda durante a apresentação, basta você minimizar a câmera. Então, se vocês virem aí, tem um jeito no Zoom de você minimizar e tirar a câmera de quem está te olhando. Não tem problema nenhum, pode fazer isso. Por exemplo, o Caio estiver te olhando lá, ele começar a fazer assim, isso te incomodar, ó, aí você vai e fecha a câmera dele. Né? Você minimiza a câmera dele para não ter que ver a cara dele. E assim para os demais também. No início da apresentação, se apresentem e cumprimentem os presentes e a banca avaliadora. Então, ali no inicinho, né? Rapidamente ali no inicinho, dá um bom dia, uma boa tarde, meu nome é tal, obrigado pela presença, obrigado à banca avaliadora, pronto. E aí, mete bala. Ok? Isso aqui é importante, a gente respire de forma adequada antes e durante a apresentação. Uma respiração descompensada pode causar desconforto, nervosismo e esquecimento. Então, durante o treino de vocês, tem que respirar. Principalmente no início, quando a gente começa a apresentar, a gente começa a travar a respiração por nervosismo, principalmente ali no inicinho. Aí a gente trava, aí a gente começa a ficar sem ar, aí a gente não consegue falar direito, e aquilo ali parece que a gente vai se afogando nas nossas palavras, mas é porque a gente está respirando de forma inadequada. Isso aconteceu comigo mais ou menos recentemente, uns 2, 3 anos atrás, uma apresentação que eu fiz. Era uma apresentação que significava muito para mim, né? Poderia me gerar um cargo, né? E aí eu fiquei nervoso, comecei a travar a respiração. Chegou ali 2 minutos de apresentação, parecia que eu tinha corrido uma maratona, né? Eu não conseguia respirar. Eu tive que parar, peguei a água, né? Respirei, aí voltou, aí beleza, transcorreu tudo certo, deu tudo beleza. Então isso parece besteira, mas é extremamente importante e vai acontecer principalmente no início. Vocês têm que regular essa respiração. Depois, quando o nervosismo passa, aí é tranquilo, fica tranquilo. Para muitas pessoas, dica: segurar um objeto nas mãos, por exemplo, uma caneta ajuda a controlar o nervosismo, tá? Movimentos indesejados e exagerados com a mão. Então, tem gente que apresenta assim, ó, eu acho que a gente não vai ficar mostrando, né? Tem gente que pega uma caneta e fica na mão, porque aí você fica mexendo, você fica apertando, e isso descarrega o estresse, tá? Então, essa é uma técnica aí bem conhecida, né, da apresentação, segurar algum objeto, normalmente uma caneta, tá? Mas não aquelas canetas que faz barulho, né, para a gente ficar apertando, enchendo o saco com barulho, mas para algumas pessoas isso ajuda bastante. Ao final da apresentação, novamente, agradeço aos envolvidos no seu trabalho, todo mundo que participou, né, de alguma forma do seu trabalho, da sua formação, supervisores, pode chamar os supervisores para assistirem também, professor, colega, enfim, a banca também, né, e aos presentes por estarem presentes. Respeitem o tempo de apresentação, serão 10 minutos, 10 minutos, não devendo serem excedidos e nem menor que isso, então é 10 minutos. Passou 30 segundos, 60 segundos, aí isso é tolerável. Agora, qualquer tempo a menos é intolerável, é extremamente mal visto. Já é um tempo muito pequeno. Se ainda traz menos do que esse tempo, que já é muito pequeno, qual que é a mensagem que você está passando? Você não tem conteúdo. Ou, né, você não treinou a apresentação. Essa é a mensagem que você passa quando você apresenta em menos tempo. Beleza? Então, 10 minutos
com uma tolerância ali para mais, né, de 30 a 60 segundos no máximo. Se passar disso exageradamente, infelizmente, pela programação, né, da banca, para priorizar a arguição, eu vou ter que, dependendo, te interromper. Infelizmente, eu vou ter que te interromper ali, tá? No meio daquele momento. Então, treinem. Qual que é a palavra para isso? Treino, 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 treino e treino. Treinar, 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 treinar. Não tem mistério. Não tem outra solução. É treinamento. Aí eu sei que esse tempo vocês acham pouco tempo, né? E realmente é pouco tempo, mas dá, tá? Mas dá. É aquilo. Vocês vão apresentar o que tem de principal. O avaliador, gente, o avaliador, ele já sabe o seu trabalho, ele já conheceu o seu trabalho, né? Ele já leu, ele já teve contato com o seu trabalho. Então, aquilo que você não precisa descrever o mundo ali, você vai descrever os pontos principais, né? E aí, durante a arguição, você também terá mais tempo para explicar mais detalhadamente aquilo que ficou um pouco mais vago, né? Para trazer uma informação adicional que, por conta do tempo, você não trouxe na sua apresentação de 10 minutos, né? Então, você ainda terá mais 20 minutos, 15 a 20 minutos, para trazer mais informações complementares, responder ao questionamento, responder perguntas, ok? Então, esse tempo ele é curto, mas ele é suficiente, né? Dentro da nossa realidade, que ele vai ser suficiente para a apresentação. Enquanto não estiverem apresentando ou respondendo os questionamentos da banca, mantenha o microfone desligado. Câmeras sempre ligadas para quem estiver apresentando, estiver participando naquele momento, tá? Ao serem perguntados, não há problema em pensar por alguns segundos nas respostas. Algumas perguntas exigem raciocínio, e a pressa em responder pode levar os alunos ao erro por precipitação. Beleza. Então, você vai estar lá apresentando para o Ronaldo, né? Tripanossomíase ou tripanossomose bovina. E aí ele vai te perguntar sobre, sei lá, o desenvolvimento de a patogenia de algum sinal clínico. Essa é uma pergunta que normalmente exige raciocínio. Você não precisa responder de pronta entrega, né? Você pode pensar, não tem problema não. Não tem problema algum. A gente parar, né? Pensa, raciocina e aí responde. Isso não tem problema algum. É melhor do que você responder rápido, né? E errar porque respondeu rápido. E aí, 5 segundos depois que você respondeu, você raciocinou um pouco, você lembra, putz, não é isso, é isso. Então, pode parar, pode pensar e aí responder. Não há problema algum em pensar para responder. Há problema no contrário, responder sem pensar. Beleza? As perguntas podem ser, isso aqui é interessante também, as perguntas, a avaliação do TCC, embora seja o TCC em dupla, né, a grande maioria, a avaliação é individual. Então, se tem lá deixa eu ver uma dupla aqui, a dupla é o Alu e a Verônica, beleza, TCC é na dupla, mas a avaliação é individual. Inclusive, os professores, eles vão mandar essas notas individualmente para mim. Então, dessa forma, a apresentação, as perguntas, elas podem ser para dupla, né? Tem pessoa que faz a pergunta, solta a pergunta, qualquer um da dupla responde, mas elas podem ser direcionadas também. Então, ele pode direcionar para o aluno X, para o aluno Y. Ok? Para que esses alunos respondam especificamente. Então, vocês têm que respeitar esse direcionamento, ok? E responder aquilo que for perguntado. O que eu vejo também que é bem complicado. Aquele aluno da dupla, aquela banca em dupla, e aquela banca que faz pergunta, joga pergunta, né? Para qualquer um da dupla responder. E aí apenas um aluno da dupla responde todas as perguntas. O outro aluno não se posiciona, fica escondido, fica na sombra de um deles. Esse aluno, ele está sendo avaliado. Ele está sendo avaliado, né? Os alunos não são avaliados só pelas perguntas que eles respondem. Eles também estão sendo avaliados pelas perguntas que eles não respondem.
Então, se você está se protegendo atrás da sua dupla, à sombra da sua dupla, cuidado. Você não está respondendo, mas você está sendo avaliado também por essa passividade, né? Por essa falta de protagonismo. Então, responde. Se não for direcionada para você, responde. Seja protagonista do seu trabalho. Isso pode ser levado em consideração pela banca. Deixa eu ver aqui. E obviamente, a gente não coloquei aqui, né? Mas acho que fica bem subentendido que todos os componentes devem apresentar, né? E aí a apresentação, vocês meio que dividam meio a meio, 50% e 50%, né? Dividam aí no meio essa apresentação. E, obviamente, embora, vou apresentar a revisão, vou apresentar o relato. Você tem que saber de tudo. Então, já vi avaliador perguntando para quem apresentou a revisão sobre o relato e para quem apresentou o relato sobre a revisão. O que é bem possível que aconteça. Obviamente, vocês têm que saber o trabalho inteiro, não interessa. Deixa eu ver aqui perguntas. Vocês vão avisar quando poder. Eu vou avisar. A apresentação, mas a apresentação conta, mas é 10 segundos. A apresentação é 15 segundos. 15 segundinhos. Durante as perguntas, posso consultar minha dupla? Acho que eu respondi isso aí, né? Depende do avaliador. Tem avaliador que vai fazer a pergunta específica para você, aí você deve responder. Tem avaliador que ele vai deixar aberto. Né? E aí vocês podem trocar informações. Vai depender. Guilherme, e se a pessoa não conseguir, por exemplo, responder, o outro conseguir? Aí vai depender do avaliador também. Se o avaliador, ele pode falar, pergunta para o aluno, aluno, é isso aqui. Aí o aluno não sabe. Aí você fala, beleza. E passar para frente, aí você não vai responder. Mas se ele te der a oportunidade, ô Verônica, então o que você acha? E se ele passar a bola para frente para você, aí pode responder. Então vai depender de como é que ele vai fazer essa pergunta, como é que ele vai conduzir essa arguição. E completar a resposta do colega? Tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente completa a resposta do colega, e aí, dependendo da resposta que a gente completa, né, a gente esmaga a participação do colega. Isso fica meio ruim. Cria uma imagem ali de um desnível grande entre os dois apresentadores. Então, toma muito cuidado com isso. Eu acho que é melhor responder somente se o avaliador abrir esse espaço para resposta pelo outro integrante. Tá? Eu não responderia, eu não sairia, né, respondendo ou pedindo para complementar, a não ser que me seja dada a oportunidade. Não. Entendido, obrigado. Só um minutinho. As perguntas já respondi, né? Já respondi também. Vai dar certo, Tânia, vai dar certo. Pode ficar despreocupado. Alguém, mais alguma pergunta? Os dois têm que cumprimentar a banca ou só quem vai começar a falar? Bom, tanto faz. Pode ir, os dois cumprimentam, né? Eu acho que o ideal é cumprimentar os dois assim no início, né? E aí o aluno, os dois alunos cumprimentam no início e aí cada um fala no seu momento. Cada um fala no seu momento. Não, já respondi todas aqui nas minhas falas. Essa aqui
Isso aqui é uma sugestão, tá? Das sessões e o tempo que vocês vão gastar nessa sessão. Então, se o seu trabalho for relato de caso, capa introdução, 5% do tempo, revisão de literatura e objetivo, 40%, o relato de caso, que é o mais importante, 50%. Então, revisão de literatura e relato de caso são os mais importantes, né? Então, 90% do tempo é para isso, 9 minutos, né? O tempo é para isso. Vocês dividam aí nessas duas partes. Considerações finais é um slide importante, né? Mas é um slide curto, muito curto, ok? Vocês podem trazer. E aí vocês podem, inclusive, ler. Da mesma forma que vocês leem o objetivo, ler as considerações finais. E o agradecimento pelo slide final, né? Não gasta pouco tempo. Se for trabalho experimental, capa introdução 5%, revisão de literatura e objetivos 40%, ou até menos, material e métodos, resultados e discussão 50%. Né? Que essa é a parte mais importante do seu trabalho. Conclusão e agradecimento 5%. Situação, problema, capa, introdução, 5%. Revisão de literatura, 40%. Situação, problema e a discussão, né? Você vai expor a situação, problema e discutir em cima dela. Metade, pelo menos, da apresentação. Considerações finais e agradecimento, 5%. Então, aqui, isso aqui é uma média, né? Uma sugestão que fica legal. Mas se você, por exemplo, não quero reduzir mais um pouquinho na revisão para aumentar na minha metodologia e resultado de discussão. Beleza, sem problema algum. Sem problema nenhum. Quero diminuir um pouco na revisão para aumentar o meu relato de caso. Beleza. O que não pode, quando o tipo de trabalho for relato de caso, o relato de caso tem que ser o de maior tempo. Você tem que gastar mais tempo nele. Se for trabalho experimental, você vai gastar mais tempo nessas sessões aqui. Se for situação problema, você vai gastar mais tempo nessa sessão aqui. O que não pode é você gastar mais tempo, por exemplo, na revisão do que você gastou no relato, na discussão da situação ou na metodologia e resultado de discussão do trabalho experimental. Beleza? E aí, finalizando, lembre-se disso aqui, quem mais conhece o trabalho é você. Pode ser que quem mais conheça o tema, né, do seu trabalho não seja você. Pode ser que os professores eles conheçam mais sobre o tema que você. Isso acontece algumas vezes, em outras não. Às vezes a gente sabe mais realmente tanto do trabalho quanto do tema do que um professor. Normal. Então vocês têm que confiar aí no trabalho de vocês, no estudo, dedicação. Eu não trabalhei, não estudei, dedicação. Aí ferrou. Mas se trabalhou, estudou e dedicou durante o curso, ok. Pessoal, esse é um trabalho de conclusão de curso. Chama TCC, Trabalho de Conclusão de Curso. Ele não é um trabalho de conclusão de semestre. Então, tudo aquilo que vocês fizeram durante o curso inteiro vai contribuir para esse momento final. Vai ajudá-los bastante nesse momento final. Okay? Então, quem trabalhou, quem dedicou, quem estudou durante o curso, 100% de certeza que vai ser sucesso. Não tenho dúvidas. Quem não, vai ter mais dificuldade, né, para obter esse sucesso aí. Inclusive, tanto para escrita, quanto para, do ponto de vista de conhecimento, né, aquele conhecimento base, enfim, todos os estágios que a gente fez, 1, 2, 3 e 4, eles vão contribuir para isso. Não é por acaso que a gente tivemos os estágios 1, 2, 3, 4 e agora o 5. Não é por acaso que na veterinária matriz legada a gente não tem direto, né, o estágio 5 ou direto o TCC. Os estágios 1, 2, 3 e 4 foram feitos para preparar vocês para o estágio 5, para o TCC. Por isso, a forma de realizar todo o processo é praticamente a mesma, né? A forma de realizar todo o pedido, o TCE é o mesmo, só muda as horas. O formato do trabalho escrito é o mesmo.
A referenciação é a mesma, a formatação é a mesma, a ideia é a mesma, só é algo mais amplo, ok? Então, esse é um trabalho de conclusão de curso, não é um trabalho de conclusão de semestre, ok? Deixa eu ver se tem perguntas aqui no chat. Pode falar algumas coisas da revisão junto com o relato, te falar o que foi feito no diagnóstico? Pode sim. Então, o ideal realmente, o mais interessante é quando a gente faz isso, né? Quando a gente, por exemplo, tem um resultado no relato ou no resultado de discussão, e aí a gente busca lá, né, na literatura, essa comparação. Então, aí você fala lá no relato. No relato, nesse animal foi instituído, a conduta terapêutica foi X. A conduta terapêutica, mas a conduta terapêutica que teria sido ideal é a que está em Y, na literatura. Né? Que está na literatura, segundo o autor, tal, tal, tal. Então, você pode puxar lá sim. Inclusive, muitas vezes a gente deixa de colocar algumas coisas na revisão de literatura, alguns dados, que a gente já vai colocar no relato ou na discussão do trabalho, né? Porque vai ser mais adequado, porque vai me ajudar a discutir ali o que aconteceu, aquela situação, aquele resultado. Então, pode sim. E é bem interessante quando se faz esse link. No caso de relato, o ideal seria um da dupla ficar com a revisão e outro com o relato? Não necessariamente, Tuane. Eu não acho que é muito adequado, né, ficar trocando toda hora. Mas esse é um modelo de apresentação que eu tenho visto bastante. E beleza, é ok. Um aluno fica ali, né, até o objetivo, por exemplo. Então, capa, né, introdução, revisão, objetivo. E o outro aluno pega o relato e vai até o final. Esse é um modelo que pode ser feito e funciona, mas pode fazer de outra forma também. Tá? O que não é legal é ficar trocando toda hora, né? Cada um minuto, um fala, o outro fala. Aí eu acho que fica meio conturbado. Mas pode ser sim. Pode ter uma parte de correlação. Como assim, Cíntia? Abre o áudio aí e fala para eu entender melhor. Não, separado. Igual a Brisa perguntou se você pode ir descrevendo junto. Aí você acha melhor ir falando junto, fazendo uma correlação com a teoria durante o relato, ou você acha que pode falar no final? Entendi. Então, você quer apresentar... Tipo, só descrever. Você descreve tudo que aconteceu no relato e depois você faz uma relação. Entendi. Você fala o relato inteiro e aí lá no final você vai correlacionando. Né? Fez assim, poderia ter feito assado. Pode. Isso. Ô, Gabriel, deixa eu te perguntar também. Igual, o meu é um estudo comparativo. Aí, por exemplo, eu posso colocar o material e métodos, eu posso ir falando junto, material e métodos, junto com o resultado de discussão? Não. Tem que separar eles, né? Separar. Aí, Tá. separar. Material e métodos, depois resultados de discussão. No caso de relato de caso, podemos abordar, né? Apenas os pontos mais importantes, a doença na revisão, sim. Isso, você vai abordar aquilo que é essencial para o entendimento do seu relato de caso. Né? Você não vai ficar abordando lá, vai falar sobre a doença lá e vai abordar a doença surgiu no Brasil em 1860, foi caracterizada em 1900. Você não tem tempo para isso, né? Não tem tempo para isso. Então, você vai trazer aquilo que é essencial. Aquilo que é essencial. E aí, o que vai ser essencial, não tem como eu te falar, vai depender de cada caso, depender de cada trabalho. Vai estar lá no YouTube a gravação. Quando descrevemos um relato de caso, devemos colocar relato de caso ou relato de caso? Pode ser só relato de caso, pode ser relato de caso e correlação teórico-prática, não importa muito. No relato de caso, devemos relatar a dosagem do medicamento que foi administrado no animal.
Dosagem é sempre a mesma, né? Dosagem é sempre a mesma. Então, dosagem é miligrama por quilo, miligrama por animal, ml por animal, dose, unidades internacionais. Então, dosagem, a gente coloca a dosagem. Então, aí você tem que colocar assim, esse tal foi administrado na dosagem de 2 miligramas por quilo. Não, foi administrada a dosagem de 300 miligramas, porque o animal tem 150 quilos. Tá? Não, você coloca a dosagem. Dosagem, miligrama por quilo, miligrama por animal, ml por animal, dose por animal, unidade internacional por animal, enfim, né? Etc., dependendo aí do que a gente está falando. A nota do coordenador ou do supervisor? Acho que você deve estar falando da nota do supervisor, né? Não, a nota final, a nota final, ela é a média da nota dos examinadores. Os examinadores são os 2 professores e você, é isso? Eu não vou examinar. Ah, não? Só os 2? Não, posso fazer pergunta lá, mas a nota vai ser dos 2. Eu vou examinar o trabalho escrito, né? Então, se alguma coisa acontecer no trabalho escrito, né, ele pode se tornar inviabilizado. Então, por exemplo, se eu detectar plágio no trabalho escrito, aí acabou. Aí independente da nota do examinador, ok? Mas da apresentação, se tudo der certo, se, né, o trabalho escrito tiver tudo ok, sem nenhum indício, né, de coisa errada, aí ele vai para a banca, aí a nota vai ser a média dos 2 examinadores, ok? Mas eu posso usar dose 100 ml? Não entendi sua pergunta. Tem que ser a dosagem, você vai indicar a dosagem, não a dose para aquele animal, daquele peso, daquela idade, naquela situação. Importante a gente colocar a dosagem e a base medicamentosa, não o nome comercial, ou a base e o nome comercial. Então, tem que entregar a ficha de avaliação do supervisor, claro. Sim, tem que estar. Você estará presente em todas as apresentações? Se tudo der certo, sim. Mesma coisa dos outros relatórios. Todos os documentos é a mesma coisa. Relatório, atividades desenvolvidas, ficha de avaliação, preenchidas, assinadas e carimbadas. Tudo isso está lá no portal, né? Todas essas instruções estão no portal, inclusive com os modelos. Tem uma dúvida que surgiu entre os... Ah, tá. Entendi. A introdução, ela pode ou não ter citações, tá? Pode ou não ter citações. Agora, você não pode tirar as coisas da sua cabeça, né, para fazer a introdução. Já inventei isso aqui. Eu acho que é desse jeito. Tem que ser baseado, né, na literatura, mas a introdução é um local que você pode não realizar, você tem um pouquinho mais de liberdade ali, né, para não realizar citações. Mas se quiser citar também, pode, sem problema nenhum. Guilherme, Oi. o que eu perguntei, por exemplo, é se eu escrever assim, foi usado tal medicamento na dose de 80 ml, 100 ml, entendeu? Ou tem que ser na dosagem mesmo? Você pode colocar até os 2, mas você tem que colocar a dosagem. O mais importante é a dosagem. Entendi. Caso precise conter o objetivo, é importante que tenha, tá? E aí o objetivo do relato de caso, ou você faz uma sessão para o objetivo, ou você adiciona o objetivo no final da introdução. Tanto faz. Tá? Você pode colocar lá, você tem a sua introdução, aí você faz mais um parágrafo na sua introdução,
e coloca lá, o objetivo do presente trabalho foi tal, 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 tal. Ou então você cria uma nova seção, objetivo, né? O objetivo, mas pode ser lá no finalzinho da introdução. Professor, posso perguntar uma coisa rapidinho? É duas. Você falou que vai fazer a questão das avaliações do TCC escrito, né? E se acontecer qualquer coisa em questão de plágio, a gente não apresenta. Então, você consegue Não, você falar... pode até... Não, pode até apresentar, porque eu não sei nem se eu sim. passar tudo a tempo, né? Porque demora pra caramba. E vão ter 76 bancos. Então, são 76 trabalhos que eu tenho que Não é analisar. porque eu fiquei com medo só disso. A gente reza, né? Pede demais a Deus, passa nos negócios de plágio para que dê tudo certo, mas eu nunca na história dos estágios supervisionados da medicina veterinária e agronomia, nunca nenhum aluno foi reprovado do plágio sem cometer plágio. Dou sem certeza. Uhum. Não, então bom. Se A outra plagiar, coisa... se você não copiar e colar, você não vai cair no plágio. É simples assim, não precisa nem preocupar. Ô, Guilherme, mas isso aqui, deixa eu te relatar uma coisa. Tá. Quando a gente faz aquelas edições, sabe? Tipo assim, do sumário cair direto no título. Tipo assim, você clica, né, e já vai direto. Aí, dependendo do programa de plágio, aparece essa edição. Tipo assim, abre colchete, referência, não sei o que, fecha colchete. E isso, dependendo do programa de plágio, pega, tipo assim, na internet, TCC sobre formatação de Excel, não sei o quê, aí não conta, né? Entendeu? Não, mas não aparece, não conta isso não, eu avalio o texto, eu não avalio o número no final, deu 5%, deu 30%, eu avalio o tempo inteiro, né? Então dá para ver, pode ficar despreocupada. Ô, Gabriel, Referências, o trabalho tem muita referência, tem 3, 4 páginas de referência. A porcentagem vai alta, porque referência é tudo igual, né? Isso. Pois é, mas isso contribui para alguma coisa? Não, acho que sai, né? Tira ali. Dependendo do programa de plágio, ele vai te falar, né? Olha, tá muito igual. Porque a referência está tudo igual, mas o resto do trabalho não tem nada. Então, isso aí não conta. Eu avalio o trabalho, não avalio só o número. Eu vou abrir o programa, vai mostrar para mim aquele texto, aquelas frases que estão iguais. E aí eu vou ver lá, olha, a referência está tudo igual. Ok, normal. Tem espaço, essa parte aqui está igual da presente ali. É legislação. Citou legislação. Ok. Agora, outras coisas não, né? Então, assim, nunca na história dos estágios supervisionados alguém foi reprovado por plágio sem plágio. Pode ter certeza. 100%. Teve um erro uma vez, mas que foi consertado a tempo, que era um trabalho de uma aluna que tinha muita legislação, né? E aí eu não me atentei a isso, aí foi erro meu, não foi nem erro do programa, foi erro meu, mas a gente corrigiu a tempo. Professor, a outra dúvida que eu tinha você tem, por exemplo, a porcentagem de quanto que é considerado avaliação? Por exemplo, que tem maior peso? Ou são, por exemplo, 50% para a parte escrita e 50% para a apresentação? Entendi. Eu não estipulo essa porcentagem, tá? Eu vou mostrar aqui, vou falar com vocês, o que eu passo para os examinadores. E aí eles avaliam do jeito deles, tá? Não tem uma divisão. Obviamente, a apresentação, ela tem um peso maior do que o trabalho escrito em si. Tá? Ela tem um peso maior. Mas isso tem certa variação de avaliador também, tá? Tem avaliador que vai pegar, vai ler o trabalho, vai estrinchar o trabalho. Isso varia muito de avaliador para avaliador, mas eu passo para eles um documento em que eu informo os critérios de avaliação, que são qualidade do trabalho escrito, qualidade da apresentação digital, qualidade da apresentação oral, domínio sobre o tema e preparo na arguição. Então, são esses 5 pontos. Um desses 5 pontos é a qualidade do trabalho escrito.
Mas eu não passo para eles assim, qualidade do trabalho escrito, 20 pontos. Qualidade do preparo na arguição, 20 pontos, entendeu? Mas eles vão, durante a avaliação deles, eles vão levar esses 5 pontos em consideração. Trabalho escrito, apresentação digital, né? Basicamente slides, apresentação oral, domínio sobre o tema e a arguição, preparo na arguição. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Junto do trabalho tem que ter e atividades envolvidas, mais ficha de avaliação. Isso, exatamente. E por fora no e-mail tem que ir algum outro documento? Não. Né? Você já tem que ter me mandado, vocês têm que estar com o TCE, obviamente, né? Mas vocês já me mandaram, né, para assinar anteriormente. Plágio em referência não conta. Não, porque plágio em referência não é plágio, né? Se o programa detectou que sua referência está igual, quer dizer que você fez a referência certa. Tem grande chance de você ter feito a referência de forma certa. O meu deu plágio com centro de tela. Pois é, mas isso aí não é plágio, né? Isso aí é o nome do centro. Isso não é levado em consideração. Né? Por isso que a gente faz a avaliação visual de todo o texto. Então, se der similaridade lá, eu vou olhar o que está dando similaridade. Aí eu vou analisar o que está dando similaridade. Na apresentação, pode usar dados de artigos na revisão de literatura? Deve utilizar. Deve utilizar. Isso é uma revisão de literatura, né? A revisão de literatura ela é toda baseada em dados e informações de artigos, né? De trabalhos de outros autores. De nada. Beleza? Mais alguma dúvida? Não tem problema. É o que eu te falo, é o que eu estou falando para vocês. Pessoal, se vocês não copiarem e colarem a frase, parágrafo, texto, pode ficar despreocupado. Tá? O que vale, o que conta não é a porcentagem que aparece lá no programa. Né? Isso aí não serve de nada. Se o trabalho tiver muita referência, ele vai ter uma porcentagem altíssima, né? Nesses programas. Mas não quer dizer nada. Beleza? Não precisa preocupar. Você precisa preocupar em qual situação? Copiei e colei. Uma frase, um parágrafo. Aí você tem que se preocupar. Porque não vai passar desapercebido. 100% de certeza. Sensibilidade da minha detecção de plágio, os dados da minha detecção de plágio, 100% de sensibilidade, 100% de especificidade. Ou seja, o que isso quer dizer? Não existe falso positivo e não existe falso negativo. Todos os positivos serão detectados, todos os plágios serão detectados e nenhum caso de não plágio será detectado como plágio. Pode ter certeza disso. Ok? Mais alguma dúvida? Beleza, então. Então, a gente se vê em breve, dia 30, né? Amanhã, dia de envio. E aí eu vou pedir que vocês, né, no assunto do envio, coloquem lá que seja TCC, né? Entrega do TCC. Ok?
E aí a gente vai se falando aí via... Guilherme, Infelizmente o portal, tá, ele não está funcionando muito bem, eu não estou conseguindo enviar aviso via portal. Então peço ajuda a vocês aí a compartilhar as informações que eu passo, né? Para os demais. E outra coisa, pessoal, confiem nas informações que eu passo, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida sobre alguma coisa, me enviem pelo e-mail. Pelo e-mail eu respondo aí com um dia útil, né? Infelizmente, são 75 bancas, e aí eu já peço desculpa para vocês, que eu não vou conseguir avaliar os trabalhos, tá? Há tempo de vocês entregarem. Pela essa quantidade enorme de bancas, a gente nunca teve essa quantidade, né? Recorde de bancas, 76. Então, eu já peço desculpa a vocês. A minha carga horária, né, de estágio são de 5 horas semanais. E para avaliação bem feita, né, de cada estágio, de cada TCC, eu precisaria no mínimo 1 hora. São 76. Então, está muito complicado e, obviamente, né, eu não estou... Guilherme. Isso ainda tem os outros estágios, estágio 1, 2, 3, 4, a parte documental. Então, estou me revirando, né, estou tentando trazer o maior número de documentos, essas instruções também servem para instruir vocês. Então, peço desculpa por não dar esse suporte mais íntimo, né, mais próximo, como eu sempre dei, né, principalmente na época do presencial, eu recebia, embora fosse a todo momento desencorajado a fazer isso, eu recebia cada um de vocês individualmente, quantas vezes fossem necessárias, né, mas eu não consegui fazer esse semestre por questão de tempo, realmente tem sido muito apertado para mim. Mas eu fico com a consciência tranquila também, porque eu sei que o trabalho de conclusão de curso, né, ele não vai ser resolvido nesse semestre. A gente vem construindo tudo isso desde o estágio 1, e eu estou com você, se não me engano, desde o estágio 1 ou estágio 2, acho que desde o estágio 1. Então, a gente vem construindo isso, não é desse semestre, né? A gente vem construindo isso desde o estágio 1. E a gente vem construindo um trabalho de conclusão de curso desde o início do curso, tá? Desde o início do curso. Isso me deixa mais tranquilo. Sei que não é o ideal, eu sei que seria muito importante, né, essa avaliação mais íntima, mas a forma como o estágio da matriz legado ele foi desenvolvido não permite muito isso, né? Um orientador para dezenas, eu tenho mais de 100 trabalhos esse semestre, né? E isso faz com que a orientação individual mais íntima seja muito impactada. Ok? Ô Guilherme, o e-mail é para enviar só para você ou, igual no meu caso, é para enviar em cópia para Priscila também? Porque eu acho que ela está como co-orientadora. Não, para o ritual do TCC em si, pode enviar só para mim, que precisa, porque eu vou disponibilizar para os demais. Mas se você quiser enviar para ela também, não tem problema, não. Mas eu vou, Então tá bom. os avaliadores, eles vão receber os trabalhos de vocês, por mim. Ah, não, então tá bom. Obrigada, viu? Beleza? Guilherme, Oi. você sugeriu a mudança do título do meu trabalho, eu e Uhum. da Dani. Aí eu fiz a mudança e te enviei um e-mail, Uhum. só para Que dia você não que você deixar de enviou? conferir. Oi? Que dia? Eu enviei o e-mail do título hoje. Eu já tinha te Ah. enviado o trabalho com o título diferente antes, mas você também não viu? Aí eu reforcei hoje. Não, eu vou olhar lá. Você me enviou hoje, até amanhã eu olho, aí eu faço substituição lá do título. Tá bom, obrigado. Nada. Então tá, pessoal. Bom trabalho para vocês. E a gente se vê em breve. Ok? Um abraço. Boa semana para vocês.